Amém. Glória a Deus. Bom ver vocês na casa do Senhor. Amém? É melhor do que ver vocês online. Com certeza a gente não vê, mas a gente sabe que está online, né? Mas é bem melhor ter vocês aqui vendo o rostinho de vocês. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Marta e Maria. Vamos lá para Lucas 10. Mas antes, no contexto, eu nunca gosto de pegar um versículo isolado. Eu gosto de estudar todo o contexto, as comparações. A gente não tem muito tempo, mas a gente vai ver o contexto antes da história de Marta e Maria, para que vocês entendam por que Jesus disse a Maria e a Marta o que é que ele disse. Amém? E por que ele elogiou Maria, que ela escolheu a melhor parte. Amém? Vocês estão aqui? Vamos lá em Lucas 10, né? O contexto diz assim, ó, Jesus envia seus discípulos. Aí vem falando onde é que Jesus ia passando e orientando, né? No primeiro versículo ele disse assim: depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava. Você sabia que tinha 70 discípulos? Quem sabia que Jesus teve 70 discípulos que ele escolheu? Mas que só ficaram 12. Amém? Se anima aí, dê um aleluia. Ele tinha separado 70 e só restaram 12 que quiseram seguir. Amém? Já vai recebendo, amém? Faça parte dos 12, por favor. Viu? Aí aqui, ó, no 8. No 7 ele diz assim: permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, coma e lhes ofereçam. Cure os enfermos, digam-lhe agora: o reino de Deus chegou até você. Mas se uma cidade se recusar em recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade, em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as esperam. Aí no 14 ele diz assim, ó: eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Isso é uma pergunta. Não descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Está falando de quem? Se nós formos falar da palavra do Senhor para alguém, em resumo é isso que ele está falando, amém? E a palavra for recebida, amém. Se a gente chegar no lugar, a gente não for bem recebido, infelizmente a palavra nos diz o quê? Que a gente deve bater a poeira dos pés e ir para outro lugar. É desistir que ele manda? Não. Amém? É forte, né, Brasil, isso? Não é forte? No 17 ele diz assim: quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhe disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe causará dano algum. Mas não se alegre porque os espíritos malignos ou impuros lhe obedecem. Alegre-se porque seus nomes estão registrados no céu. É interessante, né, que ele enviou, né, os 70, eles fizeram, foram de 2 em 2, eles fizeram a obra e eles voltaram dizendo felizes, né, trazendo um feedback positivo. Você percebe isso? E dizendo que os demônios estavam sendo expulsos pelo nome dele, eles estavam felizes ali. E Jesus disse o que a ele? Eu vi Satanás cair do céu. Você sabe, né, a história de Satanás, que ele estava lá no céu? Satanás, ele não já apareceu sendo Satanás, não, amém? Ele era um anjo de luz, ele era o líder do louvor, olha, lá no céu.
Vamos dizer assim. Mas o que é que aconteceu com o coração de Satanás? Ele ficou soberbo. Ele queria ser melhor do que Deus. Então ele teve que ser expulso. Porque soberba, orgulho, precede a queda. Amém, queridos? Então Jesus aqui, você percebe que Jesus estava corrigindo eles. E ele, de repente ele trouxe uma mensagem bem forte no coração deles. Mas não se alegre porque os espíritos lhe obedecem. Alegre-se porque seu nome está registrado no céu. Sabe por quê, queridos? Porque nem todo dia vai ter um demônio para se expulsar. Espera aí, né? Não é verdade? A vida não é feita somente de expulsar demônios. Diga amém. Mas se precisar expulsar demônios, temos o poder. Amém? Você tem o poder no nome de Jesus para fazer isso. Nós temos esse poder. Aí vamos descer um pouco, lá para o versículo 38. Aqui diz assim, ó, Jesus visita Marta e Maria. Não sei se a sua Bíblia diz alguma coisa. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Jesus estava sozinho, queridos. Jesus estava com uma cambada de discípulos, vamos dizer assim, né? Com a nossa linguagem paraibana. Ele estava com um monte de homens. Ele não estava sozinho. E Marta recebeu eles na sua casa. Amém? Marta, irmã de Maria. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus, e o ouvia que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres, pois Jesus foi até Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga que venha para me ajudar. Mas o Senhor disse: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Vamos lá, vamos parafrasear, resumir tudo isso aqui. Por que eu li o contexto para você? Para você entender que toda a história, Jesus estava andando de cidade em cidade, estava evangelizando, e ele decidiu ir visitar Marta e Maria. Amém? E ele não foi só, ele chegou lá com todos os seus discípulos. Quando alguém chega em nossa casa, o que é que a gente quer fazer? No mínimo um cafezinho. Agora pense Jesus chegando na sua casa, com um monte de homem para você fazer muito café. E sua irmã, ou sei lá quem, da sua casa, lhe deixa sozinha e vai ficar nos pés do Senhor enquanto você faz tudo. Como é que você ficaria? No mínimo do mesmo jeito que Marta. Vamos ser sinceros, você ficaria assim? Eu ficaria, não vou mentir não. Mas depois que Jesus disse isso, é claro que eu ia correr para os pés dele, se eu fosse Marta. Amém? Queridos, o que eu quero dizer, o que é que Deus quer nos trazer hoje? É lícito a gente fazer todas as coisas, é lícito a gente receber bem, é lícito a gente estar ocupado, a gente fazer a excelência que precisamos fazer. Mas não pode ser substituído o tempo do Senhor pelos nossos afazeres. Ele precisa falar conosco, que nós precisamos parar para ouvir. Quem aqui arruma a casa ouvindo uma ministração ou um louvor? Quem aqui arruma a casa murmurando? Fechar até os olhos. Se a gente estiver cansado, né? A gente chega nisso, não chega? Mas, meu Deus, já fazendo tudo sozinha. Né? Aí a gente se lembra de Marta. Vamos combinar? Vamos se lembrar de Marta e Maria? Tá certo? Quando a gente estiver muito atarefada, a gente se lembra de Marta e Maria, a gente se acalma. E uma coisa de cada vez, e qualquer hora a gente termina. Recebe? Né? Qualquer hora a gente termina. E queridas e queridos, né? Quando Jesus disse, basta uma só coisa.
Ele não estava dizendo, não faça nada, deixe sua casa de cabeça para baixo e vá somente me ouvir, tá certo? Olhe, deixe tudo de cabeça para baixo e viva na igreja todos os dias. Não é isso que ele quis dizer. Amém? Afinal de contas, a gente não tem culto todo dia. Era bom, não era? Quem queria? Quem queria? Era ótimo, não é verdade? Mas Jesus, ele entende, queridos, que nós temos nossos afazeres, nossas coisas a fazer. E ele não nos manda ser desorganizados. Sabe por quê? Quando Jesus ele morreu, que ele ressuscitou, ele deixou um exemplo. Ele dobrou sua túnica e deixou o lugar, o túmulo lá, que ele saiu, porque lá ficou só a roupa dele. Ele deixou dobradinha, organizada. Amém? Então, ele não nos deixou nenhum exemplo, nenhum mau exemplo que a gente precisa ser desorganizado. Mas as coisas, os afazeres, a rotina, isso é dentro de casa, no trabalho, qualquer coisa que lhe ocupa, que lhe distrai, uma faculdade, uma escola, enfim. Tudo isso é lícito, mas nem tudo convém toda hora ser aquela coisa. Amém? Sufocante que a gente está ocupado e a gente não tem tempo para ouvir Deus. E a gente não tem tempo para ler um livro. Quer ver uma coisa, me deixar chateada eu não ter tempo de ler a Bíblia e ter tempo de ler um livro, do jeito que eu gosto? Eu fico chateada. Eu escuto a ministração, mas eu quero parar. Eu não sei se você é assim. Quem é assim? Não é pecado não a gente se chatear porque a gente não teve tempo de ler a Bíblia. A gente deve mesmo se chatear. A gente não pode pecar, amém? E permanecer chateada, né? Queridos, Jesus disse assim, nesse momento, Marta, eu vou parafrasear, ele disse, nesse momento, Marta, Marta, no 41, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Lá em Salmos 27 diz assim, aqui tem umas comparações. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morrer na casa do Senhor e estar com Ele todos os dias da minha vida, morar na casa do Senhor. Morrer não, né? Morar, desculpe. Todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Na King James diz assim, um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória dele e buscar orientação, diga orientação. Na literal diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei que possa morar na sua casa todos os dias para contemplar a formosura. Grava aí as palavras, orientação, formosura e inquirir no seu templo. Na mensagem ele diz assim, peço ao Eterno uma coisa, apenas uma coisa. Essa se encaixa mais com o que Jesus disse, né? Que eu possa viver com Ele em sua casa durante toda a minha vida. Ali contemplarei sua beleza e estudarei aos seus pés. Eu gosto da mensagem, dessa versão, a mensagem. É o que chega mais, né, que Jesus quer mesmo falar. Na ampliada diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e procurarei, que eu habite na casa do Senhor, na presença dEle, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza encantadora, delicadeza e majestade majestosa do Senhor e meditar no seu templo. E tem muitas versões, a gente não vai passar a noite aqui só lendo, amém? Era isso que Jesus queria que Marta entendesse. É isso que Ele quer que eu e você entenda. Queridos, aprende uma coisa, aquilo que te tem o tempo todo, que te ocupa, que te distrai o tempo todo, esse é o seu Deus. Quem é o seu Deus hoje à noite? Você recebe? É o meu trabalho. Sabe por quê, irmão? Eu tenho muita conta. Eu também tenho. Irmão, é porque eu tenho muito boleto. Eu nem vou lhe dizer quantos. É melhor você não saber. Se quiser um. Quem quer um boleto meu? Ninguém? Vixe, ninguém. Queridos, todos nós temos muitos afazeres, compromissos, é lícito, a gente tem que dar conta das coisas. Mas isso não pode sufocar a gente. Amém?
O vir para a casa do Senhor, o se expor à unção na hora do louvor, o se expor a dar um abraço no irmão, a aprender com o irmão, mesmo com os defeitos do irmão. Porque eu não sou perfeita, nem você é perfeito, a gente aprende um com o outro. Amém? É bíblico, queridos. Jesus disse que era de costume dele. Na palavra dele, ele disse que era de costume de Jesus. E a sinagoga que é a igreja. Não é a sinagoga dos judeus não, viu? Por caridade. Mas é por causa da linguagem. Era costume de Jesus. E todos os dias. Mas Jesus precisava. Me pergunto, Jesus precisava? Oxe, pergunta, pode perguntar. Eu acho que ele precisava. Ele tinha o Espírito sem medida. Mas ele precisava ter um momento com o Pai. Então, ele também nos deixou esse exemplo, queridos. Então, nós temos exemplo na Bíblia de organização de Jesus e de Jesus parar. De Jesus ser organizado com Marta, mas de Jesus parar todos os dias para o Senhor, para ouvir. De estar na casa dele todos os dias, exposto. Mas, irmã, a presença dele não está dentro de mim? Claro que está. Glória a Deus, o que seria de nós sem a presença dele dentro de nós? A presença dele não está nas paredes, nas coisas. Amém? Não está no púlpito. Não está na Bíblia. A presença dele está dentro de mim e de você. Porém, esse ambiente é necessário para pararmos e ouvirmos. E a Bíblia é necessária para eu e você nos alimentarmos. Se ele deixou, é porque é necessário. E a gente ocupado, distraído demais. Eu te dou um conselho, queridos. Muita ocupação vai te tirar o melhor de Deus. Quando você precisar de uma direção, você não vai ter. Se você precisar de uma direção imediata, se você estiver muito ocupado ou muito ocupada, você não vai ter. E o risco de errarmos as direções. Às vezes nós erramos justamente porque a gente não parou para ouvir Ele. Às vezes ele está falando e a gente está... Isso é coisa da minha cabeça. Eu vou dar um exemplo bem rápido para a gente orar. A gente foi comprar as tintas. A gente tinha umas tintas e a gente comprou, né, no irmão Sérgio. Você não sabe, ele tem um material de construção. Já vou logo fazendo a propaganda de graça para ele, né? E muita gente boa, viu? Dá um desconto de crente. Compre a ele, amém? É aqui bem pertinho. E tinha algumas coisas que não tinha, né, na loja dele. E a gente saiu para resolver umas coisas. E a gente foi comprar uma tinta. Aí essa tinta dessa parede, a gente tinha ainda aí, que tinha sobrado de outra vez. E na hora que eu peguei para colocar, para selar ela antes. E peguei na tinta. E aquele dentro de mim, leve. Eu disse, mas não tem? Leve. Aí eu olhei para a Janso. A gente leva ou a gente deixa? Ele, não, se faltar você traga. Mas ele não sabia, né, que o pastor não foi guiado. Ele não sabia que Deus estava falando comigo. Amém? Ele não sabia que Deus estava me orientando. A leve, vai faltar. Queridos, pois não faltou. Faltou a tinta bem na hora da conclusão dessa pintura. E a gente saiu para comprar. E, queridos, quando a gente não obedece a uma coisa tão simples, a gente às vezes vai pagar um preço mais alto por não ter obedecido uma coisa tão simples. Eu disse, eu não acredito não que eu vou ter que comprar a tinta mais cara. Não acredito não. Pois não, Senhor, pois me perdoe. Na mesma hora a gente foi no carro e disse, João, tu acredita que o Espírito Santo mandou comprar essa tinta? Já estou pedindo perdão, me favoreça, porque a gente vai comprar a tinta, eu não posso comprar muito cara, porque já saiu do orçamento. Não era para faltar, era para sobrar, não era para faltar, né? E a gente foi e a gente conseguiu outra tinta, enfim, está aí pintada. Mas isso é um exemplo, queridos, daquilo que você vive diariamente na sua vida. Que se você ouvir a voz de Deus e você não obedecer, vai ser coisa simples que vai te distrair. Vai ser coisa simples que você vai perder tempo. Que você vai olhar e vai dizer, mas rapaz, para quê? Por que eu não obedeci? Por que eu não... Foi o sentimento que veio para mim, sábado. Eu não acredito que eu estou perdendo tempo. Já era para estar terminando. Eu vou ter que comprar a tinta, parar a pintura. Enfim. E se fosse outra coisa?
Outra coisa mais... Isso, que pode acontecer uma coisa que você precisa de uma direção. Não vá hoje para aquele lugar. Eu vou sempre para aquele lugar. Não vá hoje, não. Ah, Senhor, mas é minha rotina de ir. Eu vou dar outro exemplo. Todo sábado, nós não somos adventistas, amém? Mas nós gostamos no sábado a gente ter para a nossa família, quando a gente não tem programação na igreja. Mesmo quando tem programação na igreja, a gente sai de tarde ou de manhã. A gente sempre sai para algum canto. Se a gente não sair é porque realmente... Quem lembra um acidente que teve no shopping? Vocês se lembram que morreu uma mulher? Queridos, naquele dia, eu não tive vontade nenhuma de ir no shopping. Nenhuma vontade. E isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Eu não ter vontade de ir no shopping, não é, meu amor? É muito estranho, é esquisito. É esquisito mesmo. Aí eu olhei para os meninos e disse, a gente vai para o shopping? Não, mamãe, não estou com vontade não de hoje. Vamos não. Oxente, que coisa esquisita. Aí eu digo, a minha última tentativa é meu marido. A gente vai para o shopping? Ele, estou com vontade, não. Eu digo, então não vamos não. Vamos fazer um filme em casa e comer em casa. Ou então vamos para o açude. Mas para o shopping a gente não vai. E fiquei em paz. Queridos, no outro dia eu soube que uma mulher morreu em um acidente. E era na hora que a gente ia para o shopping. Era aquela horinha que a gente ia para o shopping. Deus livrou. Então, queridos, a gente precisa estar sensível a fazer aquilo e ser guiado pelo Espírito de Deus, a fazer aquilo que Ele deseja que a gente faça. E para isso, a gente precisa estar aos pés do Senhor. Para isso, a gente precisa estar sensível à voz dEle. Amém? Você pode ficar de pé? O louvor pode vir, por gentileza. Eu quero que você ore, se você chegou aqui hoje sem direção, precisando de uma resposta, precisando tomar uma decisão, precisando resolver um problema. E eu quero te dizer, Deus não quer que você erre. Deus não quer que você tenha prejuízo. Deus não quer que você se precipite. Que nem você vá além e nem você esteja aquém do que Ele deseja para a sua vida. Mas o que Ele deseja é que você esteja aos pés dEle. E se você não tem nenhuma direção, não haja pelas emoções. Na falta de direção, queridos, cumpra os princípios. Nem sempre nós vamos ter direção, porque não é a hora certa de ter uma direção. Mas a gente quer ter uma resposta. Porque eu já estou tão agoniada com isso, porque isso está me incomodando. Senhor, o que é que eu faço com isso? E Deus calado. E a gente fala, pronto, o Senhor está certo. Se o Senhor não está falando, eu já sei a resposta, eu vou fazer. Não, queridos, não vamos errar. Amém? Não vamos errar. Por mais que nós tenhamos todas as ferramentas para fazer algo, nós precisamos parar e ouvir a decisão, a opinião daquele que sabe todas as coisas. Daquele que entende de todas as coisas. Qual é a coisa que você acha que ele não entende? Não existe. Ele entende de tudo. Ele é o nosso Criador. Amém, queridos? Ele nos criou. Ele pensou em nós. Ele pensou em cada detalhe. Ele conhece nossas emoções. Ele conhece nossas limitações. Fique tranquilo. Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Ele vai dar o escape. Ah, mas eu já estou de saco cheio disso, eu estou com razão. Eu até acredito que você está com razão, mas se acalme. Espere a hora certa e a direção do Pai para tomar a decisão que Ele vai te favorecer. Que Ele vai agir. Aquieta. Olha assim para dentro de você, feche seus olhos, bota a mão aí no seu coração e diga, aquieta-te. Vamos lá, diga, aquieta-te. E sabei que o Senhor é Deus. Às vezes a gente precisa se aquietar, queridos, e saber que Ele é Deus. E Ele quer o nosso bem. Deus, Ele não está contra nós. Deus, Ele não age contra nós. Deus, Ele não faz nada contra nós. Ele faz em favor de nós.
Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por sua palavra que é viva e eficaz, por sua unção que despedaça todo jugo, e ela está aqui, Pai, presente nesse momento. Pai, eu oro, Senhor. Eu não sei os problemas que meus irmãos estão passando, mas o Senhor conhece. Eu oro agora pelos problemas que eles estão colocando diante de Ti. O Senhor dando a decisão certa, a orientação certa. Ninguém vai errar, ninguém vai sair do propósito, ninguém vai sair daquilo que o Senhor estabeleceu. Você pode repetir, diga: eu não vou perder o meu propósito. Eu não vou errar nas minhas decisões. Maior é aquele que habita em mim. Maior é aquele que está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que pode me fazer um homem? Nada, queridos. Nada. A Bíblia diz que quando nossos inimigos vierem contra nós, eles é que vão tropeçar e cair. É bíblico isso. Amém? Então não tenha medo. Tranquilize seu coração. Descanse no Senhor, o seu Pai. Descanse. Ele sabe o que fazer nessa situação. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por nossas vidas bem-sucedidas, por nossas famílias bem-sucedidas. Eu te agradeço, Pai, porque a sua palavra foi enviada. A sua palavra foi enviada. Ela se tornou carne. Ela habitou entre nós e hoje ela está dentro de nós através do seu Espírito. Oh, Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por não ter desistido. Muito obrigada quando você tinha tudo para desistir. Tanta dor, tanta rejeição. Você já estava sem forças. Oh, Jesus, obrigada porque não desistiu de nós. E foi até o fim para nos salvar. O que são as coisas que nós precisamos? O que são as respostas que nós precisamos? O Senhor tem todas as respostas. Nós estamos aqui, Pai, aos teus pés. Aos teus pés. Para ouvir suas direções. Para ouvir suas direções, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Queridos, você pode fazer uma oração de consagração sobre isso que nós oramos. Sobre essa resposta que você precisa, sobre a direção. Creia que vai chegar, amém? Vamos ter um tempinho com o Senhor, só nós e o nosso Pai. Amém? Fica à vontade, se você quiser se ajoelhar. Se você quiser levantar as suas mãos. Amém? Obrigada, Pai, em nome de Jesus.